Oi, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Hoje, 25 de junho de 2024. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que muita gente tem negligenciado. E a gente precisa parar e refletir, para fazer a coisa certa. Afinal de contas, o Senhor, Ele se agrada, de quem busca imitá-lo, de quem busca, segui-lo. E para isso eu gostaria de compartilhar com vocês, na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, que diz assim: Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que o incrédulo. Muitas vezes, nós cristãos, nós nos preocupamos com a aparência. Queremos colocar uma roupa, de manga comprida, as mulheres uma saia, que não dê para ver o pé, o homem não veste bermuda, camiseta regata, uma série de coisas, E nas mulheres, muitas vezes não pode pintar a unha, não pode usar um brinco, ou seja, cuida da aparência. Existe até uma forma de mudar o sotaque, As pessoas passam a falar um evangeliquez. Isso, na sua ideia, demonstra que de fato ele é um cristão. Mas a Bíblia nos ensina que, mais do que isso, é o que acontece por dentro, a limpeza que acontece no coração. A gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Romanos 12:2 disse para a gente não se conformar com esse mundo, mas para a gente transformar a nossa mente pela renovação, a gente transformar-vos pela renovação da nossa mente. Então, a gente precisa nos renovar, nos transformar. E a gente precisa cuidar, dos nossos. Jesus diz para a gente amar o nosso próximo. Imagine a nossa família, Será que existe alguém mais próximo da gente do que a nossa família? Então a gente precisa cuidar, A gente precisa cuidar do nosso pai, da nossa mãe, enfim, de todos da família. A gente precisa cuidar. É um mandamento, do Senhor. E aqui ele fala que se a pessoa não faz isso, tem negado a fé. E é pior do que aquele que não professa nenhuma fé, daquele incrédulo. Então a gente não pode fingir que as coisas estão certas se não estão. A gente precisa mudar, parar e pensar. Em Mateus 23 diz assim: Ai dos escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer, sem omitir aquelas. Ou seja, você precisa sim mudar o seu vocabulário. Se você falar palavrão, precisa deixar de falar, vestir roupa adequada, é claro. Isso tudo é importante. Mas você não pode omitir, negligenciar os cuidados, com as pessoas que estão próximas a você, com a sua família, com seus amigos, com os irmãos da fé. Você precisa cuidar, tratar bem essas pessoas. É um mandamento do Senhor Jesus. Então, a gente precisa ter essa preocupação. Não pode ser por aparência. E às vezes essas coisas não acontecem de um dia para a noite. Mas é bom que a gente tenha isso em mente, conhecimento, e buscar trilhar esse caminho. Como disse Paulo, eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo as coisas, que para trás ficam, avançando, para o alvo. Então a gente precisa, ir avançando, avançando, até a gente conseguir, imitar ao Senhor Jesus, que é quem a gente de fato precisa seguir, que é o nosso mestre. É aquele que veio para nos ensinar, como trilhar a vida cristã. Em Tiago 1,25 diz assim: Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua,
antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então, meus irmãos, o que é que está no seu coração? A gente precisa, não é? A gente precisa ter um coração limpo diante de Deus. Em 1 Samuel 16,7 diz que Deus vê o coração, né? Ele não se preocupa com a aparência, ele vê o coração. Então a gente precisa cuidar, não negligenciar aquilo que de fato importa para Deus, né? Refrear nossa língua, falar apenas a verdade, né? Cuidar das pessoas, né? Isso conta muito para Deus. Então vamos trilhar esse caminho. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada, que o Senhor nos guarde, nos proteja. Não esqueça, curta esse vídeo, né? Divulgue, espalhe para que as pessoas também tenham acesso, né? O objetivo é que o Senhor fale conosco. Quando eu gravo esse vídeo, primeiro Ele fala comigo. Eu preciso primeiro, né, ter a minha vida transformada. Então, vamos espalhar esse vídeo, compartilhar e divulgar. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Um grande abraço.